Olá, uma boa noite, tudo bem? Graças a Deus, Senhor, conosco, Senhor te abençoe. Vamos à meditação da palavra de hoje. Encontra-se no livro de Malaquias, no capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim. Malaquias 1, a partir do 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Algumas coisas na palavra do Senhor que me chamam muita atenção nessa questão de respeito para com o Senhor Jesus. Respeito para com o Senhor, respeito para com Deus. Nós que já temos uma caminhada com o Senhor, história com o Senhor, sabemos largamente, não sabemos apenas intelectualmente, nós sabemos do ponto de vista prático, experimental, né, laboral. Sabemos que os feitos de Deus na nossa vida são fatos concretos, inequívocos, estão aí diante dos nossos olhos e diante dos olhos de muitas pessoas que nos acompanham, que estão olhando para nós. Se eu falasse para você, né, manifestar aqui o que o Senhor tem feito na sua vida, irmãos, puxa vida, né? Puxa vida. Dá para escrever livro e grosso, tá aquele com as letras pequenininhas, né? Porque é muita coisa que o Senhor tem feito. Eu digo isso baseado na minha própria história, irmãos. Nossa, mano. Desde o dia que eu conheci o Senhor Jesus, o que o Senhor já fez na minha vida, por mim, em mim, através de mim, puxa vida, é muita coisa. Então, quando eu olho assim para esses textos, o Senhor reclamando, né, fazendo apontamento, e que para variar, né, o Senhor está muito correto. É verdade. Nós falamos, chamamos o Senhor de Senhor, chamamos o Senhor de Pai, mas quantas vezes na nossa vida, quantas atitudes nós temos, atitudes de desrespeito para com o Senhor Jesus. Desrespeito para com o Senhor Deus. O texto aqui está dizendo, e ele fala quem? Aos sacerdotes. Era justamente quem tem por obrigação do zelo do ofício. Hoje nós não temos mais essa figura do sacerdote, nós temos lideranças, né? Mas quantos homens e mulheres de Deus que estão aí, ó, vivendo muitas vezes no ministério, calcaram, fundamentaram as suas vidas no ministério e desrespeitam o Senhor Deus e desrespeitam o Senhor Jesus. Muitas vezes essa atitude deles, nós vemos, passa para os outros que não têm o mesmo dever de ofício, que não têm a mesma atenção, não têm nem o mesmo conhecimento, e passa para eles um exemplo negativo, um exemplo ruim das pessoas queridas fazendo a obra do Senhor por obrigação. Quantos estão aí, queridos, a dependência da obra para tanta coisa, estão aí tocando o barco, fazendo agora de qualquer jeito. Quanta gente já não está aguentando mais essas questões sacerdotais aí, mas são obrigados a nela. Então o Senhor vira para os sacerdotes de Israel e ele pergunta, olha, se ao pai cabe a honra, até por uma questão aí legal, que a lei determina, honra teu pai, tua mãe, muito bem. Pais naturais, é devido a eles a honra, o cuidado, o zelo. E nós, aos pais naturais, que chamamos de pai, devemos a ele a honra.
Então você está me chamando de pai? É a mesma coisa. A honra à minha pessoa, o meu nome, uma honra devida. Isso me é devido. Querido, logo, a ideia de que o Senhor é aquele bonachão, né? Um Deus que aceita tudo, que o que oferecer tá bom, né? O que mandar aí tá. Essa ideia nós temos. A gente pensa isso, mas nós estamos equivocados, irmãos. Nós estamos muito errados. Porque o Senhor espera de nós respeito, zelo por Ele. Não é eu que acho, não. É o que a palavra está falando. É o que Ele mesmo falou. Ele que falou. Vocês estão me chamando de pai? Então, onde é que está a minha alma? E quando nós vamos pensando assim na nossa vida, né, querido, de tudo aquilo que nós já aprendemos, já vimos, já ouvimos, qual o extrato que a gente pode tirar disso? Já sabemos algumas coisas muito evidentes, e nós sabemos que é honra ao Senhor. E a primeira delas é a obediência. Então, quando é que nós honramos a Deus? Quando nós obedecemos. E é certo que se você tem uma vida espiritual, e se você tem zelo pelo Senhor, com certeza o Senhor lhe fala muitas coisas. Espera de você obediência. Espera de mim obediência. Coisas que o Senhor me fala, aquilo que eu não deveria falar e falo, coisas que eu não deveria fazer e faço, coisas que eu deveria fazer e não faço. Obediência, gente. Obediência. E quando eu descumpro a palavra do Senhor, quando eu não tenho zelo, não tenho cuidado, eu estou desrespeitando o Senhor. O exemplo que o Senhor traz aqui, diz assim, olha, vocês estão desonrando a minha mesa, porque vocês estão trazendo pão imundo. O sacerdote tinha por obrigação levar as coisas ali à mesa de Deus, como por exemplo, o pão. O sacerdote não podia pegar um pão dormido, um troço cheio de bicho, levar lá para a mesa do Senhor. Mas levava. Mas estava levando. Tem cabimento, Senhor, levar para o sacrifício o Senhor que estabeleceu quais as condições dos animais que seriam ali oferecidos a Ele, para perdão até mesmo do próprio pecado. Alguém chegava lá e oferecia a Deus qualquer coisa. Pegava um bicho lá doente, quebrado, bicho lá de qualquer jeito, leva isso para lá. Paciência. Vai aproveitar a carne mesmo, né? O couro vai ser queimado, então, ciência. Tá bom isso aí. Desrespeito para com o Senhor Jesus. Desrespeito para com o Senhor Deus. Então, o Senhor Deus aqui no livro de Malaquias, ele está dizendo, olha, quando você faz isso, quando vocês estão fazendo essas coisas, eu quero lhes dizer que vocês estão chamando a minha mesa de desprezível. Quando nós, queridos, chegamos na casa do Senhor com o coração de qualquer jeito, e não temos a menor preocupação com o louvor que nós vamos entregar ao Senhor, canta qualquer coisa, canta de qualquer jeito. Quando nós levamos as coisas dessa forma, estamos dizendo que a casa de Deus é desprezível e cabe qualquer coisa. Quantas pessoas, quantas pessoas que chegam na casa de Deus sem o menor temor a Deus. Vai na casa de Deus vestido de qualquer jeito. Vai na casa do Senhor com um coração vazio. Quando estão indo na casa de Deus, estão com medo, se não for, sei lá, arruma doença aí, né? O cara pensa assim, vou na casa de Deus, eu vou lá, vai que esse troço cola aí, né? Vai que um negócio ruim aí cola em mim. As pessoas estão com essa mentalidade. Com essa mentalidade. Gente sem a menor noção de que o Senhor está ali. Outros tantos. Doido para aquilo ali, doido para a reunião acabar. Nós estamos a fim de ir embora. Quando está ali, né? Louvor está ali, a palavra está ali, o momento de oração está ali. E a pessoa pensando, nossa, o que é que eu vou fazer de almoço hoje?
Eu faço macarronada ou eu faço um frango? Dentro de Deus com ele, pensando nessas coisas. Então, querido, nós, em muitas situações da nossa vida, a questão da obediência, do cuidado para com o Senhor, né, estamos falhando tantas vezes. E há alguns temas muito próprios, nossos, que deve ser falado aqui. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos mudar a visão, se de fato nós estamos entendendo isso, de que o culto, as coisas do Senhor, se tornaram, ou podem se tornar, ou devem se tornar um produto. Essa participação na casa do Senhor é um evento. Há quem faça isso. Há quem interesse fazer isso. Há quem venda isso. Olha, querido, diante da palavra do Senhor, nós não podemos fazer isso. Então, cuide do seu próprio coração. Eu percebo que há um interesse muito grande fazer um apontamento dessas coisas. Aí vai para a internet, grava um vídeo, que a igreja está assim, a igreja está assada, a igreja está não sei o quê. O que, do ponto de vista da retórica, está até certo. Está errado, não. O que a palavra nos instrui a fazer é que nós devemos tomar conta do nosso próprio coração. A nossa própria atitude, nós devemos olhar para a nossa própria vida. É o que nós estamos fazendo, as coisas que o Senhor nos tem dado. O Senhor é a vida em nós. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? De que forma nós vemos o Senhor? De que forma nós olhamos para o Senhor? A gente na casa de Deus, que o Senhor fala, olha, cuidado com esse relacionamento, mas insiste. Está falando, está mostrando, olha. E não é assim que aconteceu com o próprio Israel. Uma das coisas mais impressionantes que vejo na palavra do Senhor, né, com essa tratativa nossa aqui, é o que o Senhor diz, texto Levítico. Ele diz assim, olha, se vocês zelarem pela minha palavra, vocês me honrarem, me considerarem, vocês me respeitarem, toda a bênção deste livro aqui será para vocês. Seus inimigos vão fugir de vocês. Vocês vão ter saúde. Não haverá animais que abortem. Suas famílias vão crescer, o povo vai crescer. Vocês vão assumir, vão tomar conta da terra que eu estou dando a vocês, que eu prometi a Abraão. Ok. Mas o que o Senhor fala depois? Desde Levítico, Deus está falando isso. Desde o Levítico, que vocês não me respeitarem. Vocês não me obedecerem. Se vocês tiverem como desprezível a minha lei, todas as maldições deste livro, que são coisas horríveis, que o Senhor está falando ali, essas coisas virão sobre vocês. Mesmo Israel sabendo os deveres, o que é que Israel fez? O livro de Deuteronômio repete, fala assim, olha, eles que colocam diante de vós o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Escolhe a bênção. Mas Israel foi lá escolher as maldições. O que Israel vive hoje? Maldição. Maldição. Tá? Desde que o Estado de Israel foi reconhecido, até muito antes, né? A história de Israel toda, desde os livros lá dos juízes, é só a desgraça que acontece na vida desse povo. Cientificamente, tecnologicamente, está lá fazendo coisas prodigiosas. Mas cadê a paz que não tem? Cadê a paz que não tem? Do menor descuido que há com relação à segurança, grupos chegam lá e até o dia de hoje é assim. Até o dia de hoje é assim. E comete atrocidade. Baseado na palavra do Senhor, será assim.
até o fim. Olha que tristeza, gente. Olha que tristeza. Até o fim da vida de Israel vai ser isso aí. Diz a palavra, é que no final, o remanescente, aquilo que ficar, os poucos que ficarem de uma destruição massificada, os que ficarem reconhecendo o Senhor Jesus, então Deus se levantará do seu trono e ajudará Israel. Para que tanto sofrimento? Para que? Essa pergunta que nós temos que fazer, queridos, é a nossa. Às vezes, quantos irmãos da igreja, quantos do nosso meio, vivendo verdadeiras atrocidades, porque estão desonrando o Senhor. Levando uma vida que não tem nada a ver. O Senhor está explicando, está mostrando para ele as coisas, mas está tomando outro caminho. Outro caminho. Quantas pessoas enfrentando a tristeza e a amargura, porque não obedeceram ao Senhor. Quantas pessoas. Porque uma coisa, irmãos, é a gente padecer algumas coisas, né? Isso é próprio da vida. Ter problema é coisa da vida, né? Mas está muito claro para todos nós. Mas uma coisa é você estar fazendo a coisa certinha, né? Estamos vivendo uma vida conforme a vontade de Deus e enfrentamos alguns aborrecimentos, amém. Estes na Bíblia são chamados de sofrimentos de Cristo. E, né, somos bem-aventurados, né, quando padecemos essas coisas. Mas outra coisa, você está sofrendo por causa de desobediência, né, irmãos? Você está sofrendo por causa de coisas, de atitudes que toma, que não deveria ter tomado. É uma outra situação. Então, aqui, o apelo que o Senhor faz, e o Senhor, assim, de uma forma muito pedagógica, né? O que eu acho muito constrangedor. Eu me sinto muito constrangido quando o Senhor, né, me faz uma pergunta dessa. Porque se o Senhor fala para mim, olha, você está me desrespeitando, você está aí, já é um motivo de tristeza muito grande. Né? Mas quando o Senhor pergunta, nossa, tem umas perguntas de Deus, né, que, nossa, que deixa a gente envergonhar demais. Não foi assim com Jó? Jó estava lá numa toada, né? Estava lá falando e reclamando e tal. O Senhor falou, Jó, um negócio com você. Eu vou te perguntar. Eu só vou te perguntar. Você vai responder. Só vou perguntar. Onde estava você quando eu estava criando o sol, a lua, as estrelas do universo? Aí começa, né? Aqui é a perguntação, né? Aí começa, né? O questionário. E Jó foi ficando pequenininho, foi ficando pequenininho. E de fato, o Senhor não. Desculpa, eu estava falando de coisas que eu não via. Os meus olhos hoje te veem, Senhor. Reconheça a tua grandeza. Então, nesse caso também de Malaquias, é a mesma coisa, é muito constrangedor. É muito constrangedor. Se eu virar para ele e falar assim, ô João, se você me chama, se você diz que eu sou seu pai, onde está a minha honra? Onde está a obediência? Se você está me chamando de Senhor, onde é que está o respeito da sua parte para comigo? Nossa, mãe querida, misericórdia. É um negócio duro demais, ué. É um negócio muito constrangedor. Convenhamos. É ou não é? Se o nosso igual fala uma coisa dessa, fica, né? Ele fica muito constrangido. Imagina Deus falar isso conosco. Em outras palavras, você está me desrespeitando. Você está me desonrando. Então, querido, essa palavra deve trazer a nós a consciência. Nós devemos ao Senhor respeito. Eu gostaria de mencionar algo aqui. Muitos de nós estão cometendo de desrespeito ao Senhor Jesus. É a questão do judaísmo na casa de Deus. Queridos, o Senhor Jesus vale menos do que um pé de alface em Israel. Na casa de Deus, quantas pessoas? Gente que tem conhecimento, gente que tem responsabilidade sacerdotal na casa de Deus, trazendo essas coisas judaicas para dentro da casa do Senhor. Quantas pessoas estão trazendo coisas de judaísmo
para dentro da igreja de Deus. Desrespeito para com o Senhor Jesus. Respeito para com o Senhor Jesus. Carta aos Hebreus. O Senhor fala ali de um personagem bíblico chamado Melquisedeque. E ele diz que esse Melquisedeque era rei e sacerdote. E que este sacerdote, o Senhor Jesus, assume. O Senhor Jesus, ele não assume o sacerdócio levítico, sacerdócio judaico. Esse sacerdócio, ele já foi excluído. Nós estamos hoje sob a tutela do sacerdócio de Melquisedeque. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Levi. Questões judaicas devem ser vistas como históricas, bacana. Uma passagem linda de Deus para com o seu povo, do povo que ele escolheu. Mas é só. Não cabe mais, querido, questões, a visão, os ideais judaicos na casa de Deus. É Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. É o Senhor Jesus Cristo. Quantos líderes na igreja de Deus está torcendo para ver para a construção do terceiro templo? Irmãos, na casa de Deus, entendendo que é necessário que o templo seja erigido. Quantas pessoas que devem estar esperando as histórias de vaca vermelha, enfim. Queridos, um terceiro templo. Um templo erigido a Deus. O Senhor Jesus não estará presente. Já é abominação. Já é um culto abominável a Deus. Porque tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Cristo deve ser estimado na casa dele, honrado na casa dele e jamais substituído por qualquer desrespeito. Desrespeito para com o Senhor. É tão interessante as coisas que nós fazemos, as coisas que nós falamos, o lugar onde nós estamos. Tempo que já éramos para sermos crescidos, maduros. Um lugar que já éramos para colocarmos o Senhor Jesus em nossa vida. Incrível as nossas meninices e as nossas tolices, inclusive doutrinárias e teológicas. É isso. Então esse texto nos chama a atenção de que nós precisamos assumir a nossa condição de filhos e dar ao Senhor, o nosso Pai, o respeito e a honra que lhe cabe. A nossa obediência, a nossa postura de vida, obediência como honra ao Senhor. É a forma como nós temos de confirmar a autoridade do Senhor na nossa vida e o respeito que a Deus cabe. E, querido, na sua vida, tempo de vida, você não precisa de uma coisa horrível acontecer na sua vida. Nós, em momento algum, precisemos de uma coisa horrível acontecer na nossa trajetória para que a gente venha reconhecer que nós precisamos trazer ao Senhor o sacrifício da honra. Pessoas ali na casa de Deus, querido, olha o zelo ali, essa bobajada aí, como eu já ouvi dito do púlpito da casa de Deus, lá em casa está melhor. Só falou isso lá na frente. Falou isso lá na frente. Lá em casa está melhor. O que espera disso? O que nós podemos esperar dessas coisas? O Senhor está dizendo, olha, me respeita, me honra. Não, Senhor, lá em casa está melhor. Tenho trazido os meus filhos para estarem unidos aqui na casa onde eu vou falar com eles, onde irei tocá-los, onde irei abençoá-los, através do louvor, da palavra, das orações, da comunhão com os irmãos.
Eu vou falar com meus filhos juntos. O óleo que escorre sobre a barba de Arão é na unidade. Está claro isso. Não há nem mais o que dizer sobre. Ó, você está melhor. Está escolhendo a bênção ou está escolhendo a maldição? Então, queridos, todos os dias da nossa vida, nós temos a oportunidade de escolher o bem. Escolha o bem. Escolha a bênção, o serviço, no zelo e no temor a Deus. Na honra e no temor que cabe ao Senhor. Bem, medite sobre essa palavra. Eu entendo que já passou da hora de nós, filhos de Deus, temos mais respeito para com o nosso Deus. Bem, vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela tua palavra. Esse jeito do Senhor carinhoso de falar conosco, né, Pai? Porque diante de coisas que nós falamos e fazemos diante do Senhor, Pai, se fosse eu, né? Se fosse qualquer um de nós, né, Senhor? Teria passado cerol nesse negócio todo aí, né? Mas o Senhor, ó Espírito Santo, tão paciente, amoroso, está aqui, Pai, declarado, mais uma vez declarado, o teu carinho para conosco, porque o Senhor não nos trata como nós merecemos. Então, o Senhor tem tanta atenção para conosco e nos fazer instruir no caminho que nós devemos seguir. Sim, eu lhe peço perdão, Pai, pelas vezes que te desrespeitei, que não te obedeci, é que não tive uma palavra do Senhor para com o Senhor, para que pudesse transcrever a tua justiça, espelhar a tua justiça. Eu peço perdão, Senhor, mas dá-me, Senhor, a condição em todo o tempo da minha vida de caminhar contigo e te obedecendo, assim como o Senhor Jesus lhe obedeceu. Sim, ó Espírito Santo, faze, Senhor, com que eu dê esse fruto de respeito ao Senhor. Deus abençoe cada um de nós, que ele ouve essa palavra, Deus, que ele também, todos nós, Senhor, tenhamos a consciência de quem nós somos e de quem tu és. Dá-nos a tua bênção, confira a nós a tua cura física, espiritual. Ajuda o Brasil, ajuda a tua igreja. Sim, Senhor, é como nós amamos essa hora. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido. O Senhor te abençoe. Tá legal? Respeito pelo Senhor Jesus. Valeu? Deus te abençoe. Tchau.